Todo dia a gente acessa o Google para procurar por alguma coisa. Em toda pesquisa que a gente faz, o Google mostra uma lista gigante de resultados. Desses resultados, só alguns são interessantes. Então a relação que a gente tem com o Google ele é uma ferramenta que nós usamos para procurar as coisas. Agora imagina um lugar que a gente vai para conferir o que outras pessoas já encontraram pela internet. Uma lista com o melhor GIF de gatinho, trailers de filmes e séries, as últimas notícias sobre o mundo, enfim, todo o conteúdo que merece atenção. Esse é o Reddit, uma espécie de fusão entre fórum e rede social, que foca mais no conteúdo e não na imagem das pessoas. Ou seja, tipo o inverso do que o Facebook faz hoje. Agora, a proposta fundamental de qualquer site de notícias já é reunir o melhor conteúdo do momento. Então o que faz o Reddit ser tão especial? A questão é que no Reddit, quem julga o que é ou não um bom conteúdo não são editores ou jornalistas, mas sim pessoas como eu e você. E no momento que esse vídeo está sendo feito, o Reddit está com mais de 250 milhões de usuários ativos. Então pensa nessa quantidade absurda de pessoas postando conteúdo e ao mesmo tempo julgando o conteúdo dos outros. O resultado é uma lista com vários links que foram avaliados por gente do mundo inteiro. Os melhores links ficam no topo dessa lista, os links mal avaliados ficam lá embaixo. Então a premissa básica do Reddit, a mecânica que faz ele funcionar, é assim. Você cria a sua conta, o conteúdo que você vê e gostar, você volta para cima, o chamado upvote. O conteúdo que você não gostar, você volta para baixo, conhecido também como downvote. Apesar desse sistema parecer simples, ele é extremamente eficaz para classificar as coisas. Isso porque as postagens que recebem votos positivos sobem e ficam visíveis por mais tempo. Já as que recebem muitos negativos vão descendo e acabam sumindo. Então você nunca sabe o que vai encontrar no Reddit, mas com certeza vai ser algo curioso, engraçado e interessante, porque milhares de pessoas avaliaram aquilo positivamente antes de chegar até você. Mas assim, o sistema de downvotes e upvotes não é algo exclusivo. Sites como o 9gag, por exemplo, também se organizam dessa forma. Então, o que mais diferencia o Reddit? Bom, acontece que o Reddit é dividido em comunidades, também conhecidas como subreddits, e você pode seguir só aquelas que te interessam. Isso se traduz em outro ponto fortíssimo do Reddit, que é a personalização. Quando você segue uma comunidade, ela vai aparecer na sua página inicial. Então você pode transformar o Reddit numa plataforma só com conteúdo que te interessa. São mais de 50 mil subreddits, cada um dedicado a algum tipo de assunto diferente. Ou seja, tomando de exemplo uma pessoa como eu, que gosta de jogos, edição de vídeo, pessimismo e esquilos. Quando eu entro na minha conta do Reddit, o site é um reflexo da minha personalidade. A minha página inicial só tem conteúdo que eu gosto, porque eu só sigo as comunidades que me interessam. O melhor de tudo é que esse lance de subreddits beneficia também as discussões que acontecem nos comentários. Por exemplo, o pessoal que gosta de livros vai seguir as comunidades que falam sobre isso. E nessas comunidades vai estar lotado de gente que também gosta de livros. É como se fosse um ponto de encontro entre pessoas com interesses em comum, compartilhando e conversando sobre coisas que elas amam. Então esses dois fatores, o sistema de votos e as comunidades, fazem do Reddit uma rede perfeita para encontrar bons conteúdos e boas discussões. E aí entra em jogo o terceiro fator, que é a cereja do bolo. Acontece que o Reddit é uma rede que incentiva o anonimato. O site não pede o seu nome, a sua data de aniversário, nem para você postar fotos pessoais, nada disso. Você não precisa dizer quem você é, e isso deixa as coisas muito mais interessantes. Numa rede como o Facebook, por exemplo, às vezes a pessoa não compartilha alguma ideia com medo do que os outros vão achar. Afinal, sempre tem algum conhecido por perto. Isso não acontece no Reddit. Como ninguém sabe quem é quem, as ideias acabam fluindo mais livremente. As pessoas compartilham segredos, falam abertamente sobre temas tabus como sexo e depressão. Isso sem contar que existe todo um lado mais apimentado do Reddit, que tem bastante conteúdo, então pra quem gosta é um prato cheio. Mas isso eu vou deixar pra você descobrir se quiser. Afinal, este é um canal de esquilos, e esquilos são criaturas inocentes. Agora, como nem tudo são flores, o Reddit também tem o seu lado ruim. O grande problema é que 90% do conteúdo de lá está em inglês. Se você já entende um pouco dessa língua, é uma ótima oportunidade para treinar. Mas se você não domina bem o inglês, o Reddit pode parecer um pouco assustador, principalmente porque o outro grande problema dele é o design. Para quem está acostumado com a interface simples do Twitter ou Facebook, o Reddit parece uma viagem ao passado, tipo aqueles sites dos anos 90. Isso acaba afastando muita gente, o que é uma pena porque existe uma comunidade brasileira crescendo por lá. Hoje, o R-Brasil, que é o nome do maior subreddit brasileiro, já tem mais de 130 mil assinantes, e esse número aumenta todo dia.
Depois que você frequenta o Reddit por um tempo, fica aquela impressão tipo, como eu usava a internet sem isso? Porque ele reúne num lugar só os melhores conteúdos que as pessoas encontram por aí. E eu fiz esse vídeo porque eu acredito que todo mundo vai sair ganhando se mais brasileiros derem uma chance ao Reddit, afinal o combustível desse site são as pessoas. Então se você quer consumir bons conteúdos, ou se você quer ter um lugar para compartilhar e conversar sobre as coisas, eu vou deixar um PDF na descrição desse vídeo com um guia sobre como tornar o Reddit mais amigável. São alguns pequenos truques para otimizar o site para um usuário que está começando agora, e também para quem não domina tanto o inglês. E se você já usa o Reddit, eu te convido a conhecer o R Games e Cultura. Eu me juntei com um grupinho de pessoas e a gente pretende construir um lugar para reunir os melhores conteúdos nacionais sobre videogames, cinema, quadrinhos e tudo mais. Então, Overloader, Nautilus, Entreplanos, Quadro em Branco, esses sites e canais brasileiros que estão fazendo um trabalho maravilhoso vão ter presença garantida por lá. Para quem também faz vídeos, a gente vai ter um lugar certinho para que você possa divulgar o seu trabalho e conhecer o trabalho de outras pessoas. Então, não esquece de dar uma conferida, toda presença é bem-vinda.